Não havia muitos clientes no estande de doces naquela manhã. Provavelmente era porque era o início da semana de trabalho e a maioria dos moradores da cidade estava indo trabalhar após um fim de semana agradável. A vendedora observava os transeuntes com um olhar preguiçoso, bebendo seu café. Nesse momento, uma mulher idosa, por volta dos 70 anos, se aproximou do estande e começou a contar seu troco. A vendedora fez uma careta, mas se conteve de comentar. Ao longo dos anos de trabalho, ela se acostumara com essas situações e preferia não dar muita atenção a elas. Agora ela vai ficar revirando a bolsa por uma eternidade e depois vai dizer que não tem dinheiro suficiente. Que previsível! Por que eles nunca podem fazer algo novo? Pensou a vendedora, ficando irritada. Nesse momento, a senhora idosa se aproximou da janela do estande e disse: "Querida, posso pegar um pouco de pão fiado? Vou te pagar amanhã." A vendedora olhou para a cliente idosa de maneira zombeteira e disse: "Há tantos mendigos por aqui, todos vocês querem alguma coisa de mim, e quem vai me dar coisas de graça? Você tem muita cara de pau." Lágrimas se acumularam nos olhos da senhora idosa e seus lábios começaram a tremer traiçoeiramente. "Eu realmente pareço uma mendiga? Só preciso de um pedaço de pão. Não como há 3 dias. E como isso é problema meu? Pare de mendigar nas ruas e arrume um emprego como o resto de nós", retrucou a vendedora, visivelmente irritada. Francamente, a vendedora não estava aberta para a conversa naquele momento. Logo atrás da senhora idosa, apareceu um homem alto. A vendedora imediatamente reconheceu o cliente rico e acenou educadamente para ele. Ela sabia que o empresário compraria um pão branco e um saco de pãezinhos frescos de canela e passas. A vendedora olhou para a senhora idosa com desdém e disse: "Bem, quanto mais eu tenho que esperar? Sem dinheiro, sem pão. Você deveria ter resolvido isso até agora e parado de segurar a fila." Nesse momento, o telefone do empresário começou a tocar e ele se afastou para atender a ligação. Esse homem se chamava Chris Brown, era o proprietário de uma grande empresa de transporte que prestava serviços de entrega em todo o país. Enquanto conversava com um de seus gerentes sobre um pedido, ele não pôde deixar de olhar para a senhora idosa diante dele. Sua aparência era comum, um vestido simples sem forma ou cor, uma bolsa gasta no ombro e sapatos antiquados com um pequeno salto. E então, o olhar de Chris parou no broche preso ao vestido da senhora idosa. Ele definitivamente já o tinha visto antes, mas não conseguia lembrar onde ou quando, especialmente porque a voz monótona do gerente vindo do alto-falante do telefone não o deixava se concentrar. Enquanto isso, a vendedora havia afastado a senhora idosa e estava observando Chris com um olhar respeitoso, esperando que ele terminasse sua ligação. Finalmente, Chris desligou o telefone e se virou para a vendedora com seu pedido: "Bom dia, senhora. Gostaria de pedir um pão fresco e um saco de pãezinhos de canela, por favor." A vendedora imediatamente pegou o pão mais bonito e entregou para Chris, junto com os cheirosos pãezinhos. "Obrigado, senhora. Tenha um bom dia", respondeu o empresário, pagou pelo seu pedido e dirigiu-se ao seu carro. Em vez de ir para o escritório, ele decidiu voltar para casa para levar os pãezinhos frescos para sua família, sua esposa grávida, Nancy, e seus filhos gêmeos, Kyle e Billy. Isso havia se tornado uma espécie de tradição para Chris ultimamente, uma que ele seguia fielmente, independentemente do dia da semana. Ele praticamente esqueceu todo o incidente com a senhora idosa no estande de doces, mas algumas lembranças fragmentadas foram despertadas pelo broche antigo no vestido da senhora idosa. Quando Chris chegou em casa, toda a sua família já estava acordada. Os gêmeos Kyle e Billy já tinham tomado seus banhos e estavam sentados na cozinha esperando por suas porções de pão fresco e pasta de amendoim. Nancy estava ocupada com a cafeteira, planejando oferecer uma xícara de café forte e revigorante para o marido em breve. Toda a família estava sentada à mesa e discutindo as últimas notícias. A situação era que eles não podiam fazer isso durante o jantar, porque Chris costumava chegar em casa muito tarde, quando sua esposa e filhos já estavam indo para a cama. "Querido, acho que você deveria tentar trabalhar menos. Você está desaparecendo no trabalho por dias a fio e eu não consigo lidar com tudo sozinha", Nancy diria de vez em quando. Chris sabia que Billy estava tendo problemas na escola e frequentemente se envolvia em brigas, e Kyle estava indo mal em matemática, o que deixava sua mãe muito preocupada. Decidindo trazer esse assunto novamente no café da manhã, Chris sugeriu:
E se contratássemos um tutor para ajudar o Kyle com matemática e ensinar ao Billy um comportamento adequado na escola? Nancy pensou sobre isso. A sugestão do marido parecia razoável, especialmente considerando que a data prevista para o parto dela estava se aproximando e ela não teria muito tempo para passar com os gêmeos em breve. No entanto, Kyle e Billy não gostaram da ideia do pai, eles não gostavam de estudar e preferiam brincar e assistir desenhos. Mas onde podemos encontrar alguém que consiga lidar com nossos meninos? Eles dão muito trabalho, você sabe, disse Nancy pensativa. Chris estava prestes a sugerir entrar em contato com uma agência de recrutamento quando parou no meio da frase. Ele se encontrou subitamente com uma professora. Claro, por que não percebi isso antes? Aquela mulher na padaria, com o broche antigo, era a Sra. Somerset, exclamou Chris, lutando para conter sua excitação. Nancy apenas olhou para o marido, surpresa. Kyle e Billy ficaram quietos e assistiram ansiosamente cada movimento do pai. Chris parecia muito agitado e não conseguia ficar parado por um segundo. Sua mente o transportou de volta à época em que tinha a mesma idade que Billy e Kyle tinham agora. Naquela época, ele morava com sua mãe e seu padrasto, que tinha problemas com álcool e não parecia ter muita vontade de se reerguer. Temendo a raiva do padrasto, o jovem Chris muitas vezes se escondia na despensa e ficava lá até os adultos pararem de brigar. Durante esse tempo, ele ia muito mal na escola e quase todos os dias Samantha Brown era chamada para conversar com o diretor. Mas o que uma mulher exausta por problemas familiares poderia fazer, especialmente quando seu parceiro começava uma briga quase todos os dias? Foi nesse momento que Amanda Somerset veio em socorro de Chris. Ela era professora de matemática na escola naquela época. Ela pegou o aluno com dificuldade sob sua asa e começou a ajudá-lo a se recuperar. Ela fez isso por iniciativa própria e totalmente de graça. Amanda não tinha filhos, então cuidava de Chris como se fosse seu próprio filho. Com o tempo, graças à ajuda dedicada da professora, Chris se tornou um dos melhores alunos de sua classe. Muitas vezes, ao visitar sua professora favorita, o adolescente percebia um broche antigo em sua mesa de cabeceira. Quando perguntava sobre a origem, a Sra. Somerset respondia: "É da minha falecida avó." Dizem que tem sido passado de geração em geração, quase desde a época de Franklin. Embora eu acredite que seja apenas uma lenda familiar, sem valor histórico real. Chris nunca deixava de admirar a beleza do broche e agora o via novamente. Claro que ele não reconheceu a Sra. Somerset imediatamente, havia se passado muito tempo desde que se viram pela última vez em sua formatura. A vida nunca foi gentil com a talentosa professora e agora ainda mais, já que a idade avançada começava a cobrar seu preço. Tudo isso passou pela mente de Chris em apenas alguns minutos. Quando o empresário finalmente recuperou sua compostura, disse: "Acho que conheço uma boa professora. Seu nome é Amanda Somerset." Nancy respirou aliviada, pois por um momento pensou que seu marido estava tendo uma enxaqueca. Felizmente, não foi o caso. Francamente, Chris estava se sentindo culpado por não ter reconhecido a Sra. Somerset imediatamente, tendo confundido a idosa com uma mendiga. Levou cerca de 3 dias para que Chris conseguisse rastrear a professora de seu passado. Como se constatou 3 anos atrás, a casa da Sra. Somerset havia pegado fogo quase por completo devido a um raio. Desde então, a solitária senhora idosa estava morando nas ruas, tentando sobreviver da maneira que podia. Ela tinha uma pensão, mas seu valor era tão ínfimo que mal durava até o próximo pagamento. Quando a Sra. Somerset reconheceu Chris como seu ex-aluno, não conseguiu conter as lágrimas. Infelizmente, não havia ninguém para ajudá-la. A senhora idosa não tinha parentes, alguns deles haviam falecido, enquanto outros moravam do outro lado do país, completamente alheios à sua existência. Quando Chris ofereceu a Amanda Somerset para morar com sua família, ela ficou visivelmente surpresa. Mas quando soube que iria ensinar matemática aos filhos de Chris, não pôde deixar de sorrir. Assim, Amanda Somerset tornou-se membro da família de seu ex-aluno. Apesar de sua idade avançada, ela conseguiu ter um grande impacto no nível de conhecimento de Kyle. Quanto a Billy, a bondosa senhora havia preparado um programa educacional especial com o objetivo de instilar valores morais e comportamento adequado no menino. Quando Nancy deu à luz a linda bebê Sarah, a velha senhora não pôde conter suas lágrimas. Cerca de um mês depois, Billy e Kyle começaram a chamar a Sra. Somerset de avó, o que deixou tanto Chris quanto a senhora idosa muito felizes.
Ao olhar para o rosto feliz de sua antiga professora, o empresário tinha certeza de que havia tomado a decisão certa. Não é segredo que o bumerangue da bondade inevitavelmente retorna para quem o lançou, independentemente do tempo que passou, seja um ano, uma década ou mais. E aqui chegamos ao fim de nossa história em áudio. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho, para não perder a próxima história em áudio.